que iremos narrar, na personalidade de Ramoses, sumo sacerdote do templo de Osíris, cede-me o ensejo de relatar aquele momento fantástico para a evolução, tanto espiritual como material, da humanidade terrena. É certo que ele estará me supervisionando e me amparando com sua luz e sabedoria nos momentos em que minha limitada capacidade exigir durante a segunda parte deste trabalho que inicia-se agora. Como Hermes relatou-nos anteriormente, caso o projeto espiritual planejado para realizar-se durante o período da 18ª dinastia no Antigo Egito, no reinado de Akenaton, tivesse obtido êxito, nossa humanidade teria obtido grandes avanços no campo espiritual, filosófico e científico nos primeiros anos do cristianismo. O trabalho de Akenaton resumia-se em implantar o monoteísmo, crença religiosa em um único Deus. Depois da preparação da civilização mais avançada da antiguidade, conhecida, desceria ao plano físico o grande espírito, que ficou conhecido mais tarde no plano físico como Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Sim, exatamente isso. Jesus nasceria em solo egípcio e dentro de um universo mais propício, ele promoveria um grande avanço da humanidade encarnada. Junto com a vinda do sublime Jesus e após sua reencarnação, deveriam descer ao solo do mundo físico, na Grécia, grandes sábios que colaborariam para o desenvolvimento do homem no campo intelectual. Entre eles, os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Grandes cientistas auxiliariam a promover um rápido avanço da humanidade para que ela pudesse evoluir a passos largos, a exemplo do desenvolvimento de aparelhos à base de energia motriz e técnicas de produção que impulsionaram a Revolução Industrial no século XIX. Já na área médica, sábios desenvolveriam técnicas para controlar epidemias e debelar as mais assustadoras doenças do mundo antigo, que os egípcios chamavam de doenças mágicas, pois suas origens eram invisíveis aos olhos físicos e fugiam ao seu entendimento. Assim, caso o projeto do deus Atom tivesse obtido sucesso no Antigo Egito, a humanidade atual entraria na era dos computadores no ano 300 d.C., segundo os planos divinos, e não nos tempos atuais. Em decorrência do atraso espiritual de nossa humanidade, grandes sábios e pensadores foram mortos pela ignorância daqueles que detinham força e astúcia para destruir os projetos mais sagrados sob a orientação do Reino das Sombras. Com o fracasso do projeto de Amarna, coordenado por Akenaton, foi necessário enviar à Terra o espírito que ficou conhecido como Moisés. Ele codificou os 10 mandamentos, base para a civilização dos espíritos bárbaros que iniciavam sua escalada evolutiva em solo terreno. Desde a partida da civilização Atlante, a humanidade estava carente de uma personalidade marcante que, ao invés de utilizar o amor, linguagem compreensível somente aos espíritos maduros, empregaria a linguagem da força através de sua personalidade ímpar. Por meio do simbólico Deus guerreiro Jeová, Moisés domou os espíritos desequilibrados que reencarnavam sistematicamente na terra e relutavam em cultuar o Deus único. Foi necessário que um povo escravizado e sem nada a perder aceitasse o grande convite para a luz, já que o orgulhoso e rico povo egípcio optou por adorar ídolos de pedra e ouro, negando-se a prestar reverência ao grande e único Deus, o Criador incriado, fonte da vida e do universo, aquele que não se apresenta sob formas materiais, pois está acima da matéria e do próprio universo, em todas as suas dimensões, pois ele é tudo, a mente suprema. Jesus então reencarnou na Terra 1.200 anos mais tarde e foi recebido com hostilidade por espíritos embrutecidos e petrificados no ódio e na vaidade. Foi amado somente pelos pobres e humildes. Sua mensagem foi ofuscada pela pobreza de espírito da civilização, a qual teve de ensinar as palavras de luz.
Era um grande sábio, pois ministrava conceitos metafísicos e analfabetos espirituais que, justamente por terem repudiado os ensinamentos do período que iremos narrar, não tiveram alcance para absorver em sua totalidade o grande sol divino que descia à Terra. Após um período de relativo avanço, marcado pela chegada dos sábios gregos, a humanidade voltou a afundar na ignorância e na superstição. Os projetos sagrados novamente foram vitimados pelo atraso espiritual daqueles que possuíam posição de mando entre os homens. Estes constantes equívocos impeliram a humanidade a seu período mais negro, a Idade das Trevas, ou como é mais conhecida, a Idade Média, que durou 1000 anos. Depois dessa fase de total atraso evolutivo, a humanidade engatinhou até os nossos dias, tateando no escuro, caminhando sem rumo, através de crenças obscuras e sem a luz da razão. A civilização terrena perdeu-se em seu rumo por longos séculos. Possamos nós, durante este período profético que vivemos, ser os colaboradores do grande projeto de reerguimento espiritual da humanidade terrena e, através de nossa humildade e contribuição, incentivar o homem moderno a compreender o rumo do amor e da paz que deveria seguir, libertando-se da cegueira materialista em que vive. Que, através da ciência egípcia e do seu espírito religioso, possamos fazer com que o homem moderno desligue o seu televisor, o hipnotizador moderno, olhe para dentro de si e descubra o que veio fazer nesse mundo de Deus. Não somos apenas máquinas que vivem dentro de um universo limitado, imposto pela sociedade materialista que crê ser o homem criado para acordar, comer, trabalhar e dormir, e acordar novamente num ciclo contínuo e alienado, sem jamais refletir sobre quem é e de onde veio e para onde vai. Ou seja, somos imortais em peregrinação infinita para tornarmos-nos filhos perfeitos de Deus. Portanto, cumpramos o objetivo pelo qual Deus nos criou, a evolução para a perfeição. Somente assim seremos eternamente felizes e livres das dores impostas pela nossa própria ignorância espiritual. Para prosseguirmos com este trabalho, seguiremos com a narrativa de Hermes, adentrando o Vale do Nilo após a submersão do continente atlântico, onde estudaremos rapidamente a história egípcia até a 18ª dinastia, no século XIV a.C. Nesse período, então, contaremos o que vimos e vivemos na terra de Queme, terra maravilhosa durante a antiguidade, um pedaço do paraíso no plano material que nos dias atuais não é nem sombra do que foi. Para que esta narração seja a mais fiel possível, minha personalidade se manifestará tal qual o meu estágio evolutivo naquela oportunidade de crescimento espiritual há 3.300 anos. Os erros jamais devem ser encarados como motivos para vergonha, mas como oportunidade de aprendizado. Jesus, dê-me forças para narrar aquele importante período da história, conhecida de nossa humanidade com perfeição e acerto, segundo a sua augusta vontade. Paz e luz a todos. Radamés, fevereiro de 2001. Faixa número 11, capítulo 1. A história de uma grande civilização. Depois de várias semanas vagando pelo oceano, as primeiras embarcações adentraram no novo mar que se criou em decorrência das alterações na geografia do planeta causadas pela submersão da Atlântida. Alguns barcos que migraram do continente desaparecido seguiram as correntezas marítimas até chegarem ao hoje conhecido